A paz do Senhor Jesus, vamos a mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de 2 Pedro, capítulo de número 2, no versículo 1, que diz: Mas entre o povo também houve falsos profetas, assim como entre vós haverá falsos mestres. As ocultas introduzirão heresias destruidoras, negando até o Senhor, que o resgatou, e trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Estamos diante da palavra do Senhor, mais um devocional, onde Pedro aqui ele vai falar sobre os falsos mestres e a sua destruição. Ele vai trazer advertência contra esses falsos mestres, pois Pedro ele já está dizendo aqui que sempre existiu falsos profetas, sempre existiu homens que se aproveitaram da palavra de Deus, daquilo que é o ensino, e para poder até adquirir riquezas, outros para poder criar sua própria doutrina, criando ali heresias, e Pedro ele diz que em oculto eles estavam introduzindo, heresias e destruindo, onde essas heresias negavam o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador, negava o Senhor Jesus como resgatador, mas ele já deixa bem claro nesse primeiro versículo do capítulo 2 que fazendo isso ele mesmo estavam trazendo destruição para a vida deles. No versículo 2 ele diz: E muitos seguirão a sua vida de libertinagem, e o caminho da verdade será difamado por causa deles. Então, trazendo a maioria das vezes, esses homens apontavam um caminho que não era o caminho da verdade, eles, pelo contrário, difamavam aquilo que é a verdade. Aí nós vamos observar que tudo isso já era uma estratégia para poder afastar, tirar esses homens, aqueles que estavam servindo ao Senhor, desviando eles para outros caminhos. No Hebreus capítulo 10, no versículo 29, ele vai dizer: Imaginai quanto maior castigo merecerá quem insultou o Filho de Deus e tratou como profano o sangue da aliança pelo qual foi santificado e afrontou o Espírito da graça. Então imagine qual será o castigo, o maior castigo, por aquele que realmente rejeitou, insultou, vamos dizer assim, o Filho de Deus, e fez com que esse sangue remidor, o sangue da nova aliança, fosse como se não tivesse nenhum valor. Então, eles irão pagar aqueles que estão afrontando, que estão trazendo outro ensinamento, que não é o ensinamento de Cristo Jesus, eles padecerão. Nós observamos versículo 3 diz: Movidos pela ganância, também vos explorarão com suas artimanhas. Sua condenação, desde há muito tempo, não tarda, e a sua destruição não está inerte. Então, movido pela ganância, ou levado pela cobiça, esses tais mestres, eles vão explorar, com palavras enganosas aqueles que derem ouvido. Então, por isso nós precisamos estar munido da palavra, conhecendo a palavra, andando, a cada dia de acordo com aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou, e pedindo cada dia para que o Espírito Santo abra o nosso entendimento para que possamos entender e enxergar, pois muitas pessoas hoje estão cegas, estão sendo exploradas, estão sendo enganadas, mas estão se deixando levar. Mas se deixam levar por isso porque está cega, não está enxergando. Mas à medida que nós temos contato com a palavra, com a verdadeira palavra, com a pregação, com a exposição
né, da palavra de Deus, com certeza os olhos espirituais ele vai abrindo, as escamas vão caindo e nós passamos a entender, compreender e até enxergar, né, ver aquilo que realmente não é de Deus. O versículo 4 ele diz: Pois Deus não poupou anjos quanto pecaram, mas lançou no Tártaro, né, no caso aqui no Hades, e os entregou aos abismos das trevas, reservando-os para o juízo. Né? O Senhor não poupou nem os seus próprios anjos, aqueles que pecaram, que se rebelaram, né, foram lançados no abismo. E ele diz no versículo 5: Também não poupou o mundo antigo, embora tenha preservado Noé, pregador da justiça, junto com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e reduziu a cinza as cidades de Sodoma e Gomorra, condenou-as à destruição, fazendo delas exemplos para os que vivem, né, na maldade. Se Deus livrou o justo Ló, né, atribulado pela vida, né, indecente daquelas pessoas sem princípio, né, porque vivendo entre eles, esse justo afligia sua alma todos os dias ao ver, né, e ouvir as obras perversas deles. Então, o Senhor, né, também saberá livrar da aprovação os piedosos e reservar para o dia do juízo os injustos que já estão sendo castigados, principalmente os que, seguindo a carne, andam em desejos impuros e desprezam toda autoridade. Presunçosos e arrogantes, não receiam difamar seres gloriosos superiores. Ao passo que os anjos, embora maiores entre força e poder, não pronunciam contra ele acusações difamatórias diante do Senhor. Então, se tudo isso Deus fez, né, ele ali para poder corrigir, para poder alinhar, para poder colocar tudo, né, num alinhamento, o Senhor ele não poupou o mundo antigo, ele não poupou os anjos que ali, né, se rebelaram, que pecaram, né, foram lançados no inferno, né, ele não poupou ali a cidade de Sodoma e Gomorra, que estava vivendo, né, ali totalmente em pecado, né, ele livra Ló, ele também ele vai livrar os piedosos da aprovação, mas os injustos, né, aqueles eles já estão sendo, eles serão castigados, né? Aquele que realmente está seguindo os desejos da carne, anda em desejos impuros, desprezam toda a autoridade, né, as autoridades espirituais, presunçosos, arrogantes, e não receiam difamar seres gloriosos superiores. Né? Ao passo que, embora os anjos, embora fosse maior em poder, não pronuncia contra o Senhor nenhuma, né, palavra difamatória, nada. Então, diz no versículo 12: Mas esses homens que é semelhante, que a semelhança de animais irracionais, vivem por instinto natural para serem presos e destruídos, difamando o que não entende, perecerão sua corrupção. Então, é como se o ser humano hoje, muitos estivessem vivendo de modo irracional, como um animal que não raciocina, né? Que vive por instinto natural, vive de uma forma que não estão, continuam naquela forma, não mudam, porque, né, não querem realmente, né, ter o conhecimento do Senhor, não querem, né, mudar a sua vida, porque o desejo, o pecado, porque a forma que está vivendo é mais agradável. No versículo 13 ele diz: recebendo a justa retribuição da sua injustiça. Tais homens têm prazer na luxúria à luz do dia, eles são manchas e máculas, tendo prazer em suas dissimulações, quando se banqueteiam convosco. Né? Têm os olhos cheios de adultério e são insaciáveis no pecar, enganam os inconstantes, têm o coração exercitado na ganância. Ele diz: são malditos. Olha a situação
que o ser humano ele chega, né? Ele está ali vivendo a sua vida. Muitos vivem de acordo com a sua própria, dando lugar aos desejos, né? Matando, saciando a sua carne, né? Eles estão com os olhos cheios de adultério. Quantas corrupções aí têm surgido nesses dias de grandes homens, né, que viviam uma vida de adultério, vidas, né, onde grandes líderes se reuniram, né, e se reúnem para ali pecar e saciar, né, tem os seus olhos cheios de adultério, são insaciáveis no pecar, engana os inconstantes, se aproveita daqueles que estão andando vacilante, que não estão ligados. E quando Pedro ele fala isso, ele fala também dentro daquilo que é o povo de Deus, dentro daquilo que é a igreja do Senhor. Né? O coração exercitado na ganância, né? Então, são homens malditos. No 15 ele diz: eles se desviam deixando o caminho reto e seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas foi repreendido por suas transgressões. Um jumento mudo, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Eles são fontes sem água, névoas levada por tempestade, para os quais está reservado a escuridão das trevas. Pois, proferindo palavras arrogantes e fúteis, com paixões sensuais da carne, iludem pela libertinagem os que estão a ponto de escapar do erro. Então, aquele que vamos colocar um novo convertido, aquele que está recebendo a palavra, eles conseguem iludir de uma maneira que essas pessoas se desviam dos caminhos do Senhor. Né? Eles estão fontes sem água, névoa levada por tempestade, para o qual está reservada a escuridão das trevas. Versículo 19 ele diz: prometem-lhe liberdade. Né? Estão ensinando alguma coisa, falando sobre liberdade. Ao passo que eles próprios são escravos da corrupção, pois o homem se torna escravo daquele por quem é vencido. Né? Está falando de liberdade, mas são escravos da corrupção, estão escravizados ali, não conseguem sair daquela situação, mas está falando de liberdade. É o que nós ouvimos muito aí no meio político, né, da nossa nação. 20 diz: assim, se depois de escapar das corrupções do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, são novamente envolvidos e vencidos por elas, o seu último estado tornou-se pior que o primeiro. Então, escapou da corrupção, conheceu, né, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, até o recebeu como único Senhor e Salvador, confessou o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador, e depois são novamente envolvidos e vencidos por elas. Né, e passam realmente, seu último estado tornou-se pior do que o primeiro. Por que isso? No versículo 21, porque ele teria sido melhor não haver conhecido o caminho da justiça, do que depois de conhecê-lo, darem as costas ao santo mandamento que lhe havia sido dado. Então, antes era melhor não ter conhecido. Porque à medida que nós conhecemos, nós nos afastamos de tudo que não é agradável, tudo que não agrada ao Senhor, tudo que nos faz pecar. Mas que essas pessoas estão trazendo para dentro da casa do Senhor aquilo que estava lá no mundo, para com um rótulo de cristão, para um rótulo de evangélico, continue vivendo dentro da própria casa do Senhor, da forma que vivia lá no mundo, porém de uma forma mais aperfeiçoada, mais mostrando, entre aspas, uma santidade, uma vida que não é aquilo que está levando, mas por trás, né, a corrupção, o engano, a mentira, o roubo, o desvio, se aproveitando de tudo. No versículo 22 ele diz: desse modo aconteceu-lhe o que diz este provérbio verdadeiro: o cão voltou ao vômito e a porca lavada volta, né, a revolver-se no lamaçal. Então, que nesse dia você possa ficar com essa palavra, você possa meditar, que nós possamos vigiar para que não venhamos cair, né, para que nós não venhamos se deixar levar por essas ofertas, por esse secularismo, né, que está acontecendo, que nós vemos acontecer em nosso tempo também. Então, que nós possamos ter cuidado, vigiar todo o tempo, orar,
né, pedir ao Senhor para abrir os nossos olhos espirituais, para que nós possamos ver onde está acontecendo, para que nós possamos se desviar de tudo aquilo que é mal e não se envolver com coisas que não são agradáveis ao Senhor. Então, que você não venha voltar, né, como o cão aqui volta ao vômito, como a porca volta novamente ao lamaçal, nós possamos realmente ter tido encontro com o Senhor e jamais sair da sua presença. E vigiando em todo tempo, cuidando, tomando cuidado com as falsas pregações, com os falsos ensinos que estão aí, né? Não se deixar levar pelas luzes, não se deixar levar pela cor das paredes, não se deixar levar pelo que estão pregando, mas e sempre estar sempre em contato com a palavra, como nós estamos aqui, com o que Pedro escreve, né? E nós aprendemos e começamos, aí nossos olhos abrem, nós vemos que não só no tempo de Pedro, mas como nos nossos dias, né, atuais também estão acontecendo isso. Então, que você fique com essa advertência contra os falsos mestres, né, que possamos realmente estar todo o tempo vigiando e orando. Que Deus te abençoe nesse dia.